Pô, a gente que é saudosista gosta de tudo que nos remete ao passado, coisas antigas, mas tem coisas de antigamente que nós agradecemos que ficaram no passado. Olá amigos do canal PL, o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Que prazer ter você aqui, agradeço a sua audiência. Olha, você lembra que na crise do petróleo lá nos anos 70, se você não lembra, já ouviu falar, aquele racionamento, né? E para modo de economizar combustível, que na época era caro e escasso, o governo tomou algumas medidas. Uma delas está aí até hoje, né? Mudou o cenário automotivo nacional para sempre, que é o Proálcool, criado em 1975 e chegando de fato aos automóveis para o consumidor em 1979. Além do Proálcool, uma medida também adotada pelo governo para economizar e incentivar as pessoas a economizar combustível era a proibição dos postos de gasolinas funcionarem aos finais de semana. Por lei, todos os postos de gasolina deveriam fechar às 20 horas na sexta-feira, ou esse horário limite, né? Poderiam funcionar no máximo até às 20 horas da sexta-feira e só poderiam reabrir novamente às 6 horas da manhã da segunda-feira, ou seja, você passava aí sábado e domingo com os postos fechados. Você imagina naquele tempo, muitos carros com mecânica V8, o pessoal tinha que deixar o carro na garagem ou racionar o uso. Realmente era essa a ideia, né? E muitas pessoas, às vezes com motos, aquelas RD, motos 2 tempos, que tinham um consumo até bem elevado, a solução, e para carros também, né? A solução para pessoas que precisavam de um pouco mais de combustível era acabar armazenando esse excedente em galões. Armazenava o combustível em galões para poder utilizar, porque realmente você não poderia contar com os postos de gasolina. Hoje você tem postos 24 horas funcionando. Como é bom você, de madrugada, às vezes você sai de uma festa, o seu carro está na reserva, você pode procurar um posto de gasolina e fazer o abastecimento. Naquele tempo isso não era possível. Olha, uma outra coisa também que eu acho ruim, você pegar algumas placas antigas em alguns estados, a questão da placa amarela era bem específica de cada estado. Tinha placa que tinha uma fonte diferente em um estado ou outro. E em muitos lugares do país, quando você licenciava o carro, era necessário também que você trocasse o lacre da placa traseira. A placa traseira tinha um lacre, não era bem um lacre, era tipo de uma plaqueta e você tinha que trocar aquela placa, aquela plaquetinha. Então, para você licenciar o carro, você tinha também que efetuar a troca daquele item. E eu acho que até pior do que essas trocas de tarjeta eram aquelas inspeções anuais que você era obrigado a fazer para poder licenciar o carro. Em alguns lugares do país, essa inspeção foi feita pelo Detran até 1979. No final dos anos 90 surgiram algumas leis da cidade de São Paulo visando retornar com essa inspeção, mas a mais famosa e o mais remanescente delas foi aquela famosa Controlar que teve em São Paulo, que durou de 2008 a 2014. Foi implementada na época pelo prefeito Gilberto Kassab, e quando você fazia essa inspeção, você tinha que colocar adesivos no para-brisa com ali o 08 para 2008, 09 para 2009, para mostrar que o carro estava realmente com a inspeção em dia. Isso era muito chato, ainda mais para quem tem carros mais antigos, porque não eram raras as vezes que carros mais velhos eram reprovados por questão de emissão e tudo mais. Isso realmente era um transtorno e, felizmente, por enquanto não temos mais isso na cidade de São Paulo. Olha, uma coisa que eu vou falar aqui, eu tenho 3 veículos antigos e os 3 são de 2 portas, mas a questão das 2 portas realmente é uma coisa que fazia parte da cultura do brasileiro antigamente, mas que não é nada prático, né? Não é prático. Você imagina, com o carro cheio, quem estava no banco de trás tivesse que descer, o passageiro da frente tinha que sair, rebater o banco. Você imagina uma situação dessa, às vezes num dia de chuva, numa situação difícil, realmente as duas portas realmente dificultavam a acessibilidade ao banco traseiro. Por uma questão de gosto, que eu não sei de onde surgiu, o brasileiro antigamente preferia carros de 2 portas. Você vê, por exemplo, exemplos de carros familiares, né? Carros que eram destinados a famílias, como Caravan, por exemplo, que nunca foi oferecida com 2 portas, original de fábrica. Existiram algumas empresas que fizeram adaptações fora de série na Caravan
e colocaram uma porta a mais, ficou bem bacana, né? A Paraty mesmo, não existiu Paraty de 4 portas na geração quadrada, e as duas portas, apesar de ser bonito em alguns casos, como no Santana, 2 portas, não é tão prático quanto de 4 portas. Inclusive o Santana, a carroceria de 2 portas, ela foi desenhada exclusivamente para o Brasil, porque lá na Alemanha, onde o Santana também era vendido, ele era vendido somente na versão de 4 portas. Curioso, então acho que a versão 2 portas do Santana acaba se tornando um episódio pitoresco da indústria nacional. E uma outra coisa, né? O Zé do Caixão, por exemplo, que foi lançado aqui em 68, mas o protótipo em que ele foi inspirado no começo dos anos 60, ele era originalmente com 2 portas. Particularidades no caso aqui da Volkswagen. Olha, eu não ia nem colocar na lista aqui o platinado, né? Que era um sistema de ignição anterior à ignição eletrônica. Vai ter gente aqui que vai vir defender o platinado, dizendo que nunca teve problema com o platinado. Eu também nunca tive problema com o platinado, né? Pelo contrário, eu tive problema com a ignição eletrônica Xing Ling chinesa que eu coloquei no minha Brasília uma vez. O módulo queimou e não teve o que ser feito, tive que voltar rebocado. No caso do platinado, se ele vier a colar, você pode dar uma lixada e ele volta a funcionar. No caso da ignição eletrônica, se queimar o módulo, não tem o que você fazer, a não ser que você tenha o módulo reserva, aí é outra história. Mas então o platinado tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Então vamos seguir na nossa lista. Uma coisa que é inegavelmente melhor hoje em dia do que antigamente são os painéis, os tabeliers, né? Eu sei que antigamente o acabamento era considerado melhor, mas você pegar vários exemplos, né? O Chevette, Corcel 2, o Santana, o Passat também, todos esses carros, o tabelier ali do painel, eles acabam rachando com o tempo, eles trincam. É muito difícil você ver um carro desses antigos que não esteja com o tabelier rachado. Isso é uma coisa que praticamente não existe mais hoje. Você pode falar, mas os carros de hoje, os painéis são de plástico seco. Na verdade, existem também painéis que são um material macio, como era antigamente, não racharam. Se você pegar o Vectra, por exemplo, que é um carro dos anos 90, o Astra, são carros que o painel é levemente almofadado e eles não racham. Claro que pode haver exceções. Deve ter um painel ou outro rachado por um excesso de sol além do normal. Cada carro tem uma vida diferente do outro, mas não é regra, né? A maioria dos carros realmente tendem a não trincar mais o tabelier como antigamente. Então, só para passar a régua nesse tema, a trinca de painéis é uma coisa que realmente não nos deixou saudades. Olha, não sei se é impressão minha, mas já reparou que não é mais tão comum você ver carro ferver? Claro que acontece. Sempre aconteceu e continua acontecendo. Mas a impressão que dá é que antigamente os carros ferviam com mais facilidade. Isso era até objeto de propaganda dos Fuscas lá nos anos 60. Eu tenho algumas teorias em relação a isso. Eu acho que o fato de hoje os carros não ferverem tanto se deve à melhor qualidade das válvulas termostáticas e também do sistema, a melhor elaboração do sistema de arrefecimento em si. Nos anos 60 e 70, muitos consumidores estavam acostumados com o motor a ar do Fusca, que dispensava qualquer manutenção com o sistema de arrefecimento. Ao passarem eventualmente para um carro que tivesse o que fosse refrigerado a água, eles poderiam às vezes esquecer de dar a devida atenção ou manutenção, o que levava o carro a acabar fervendo. O Ford Maverick também tinha ali um histórico de ferver com facilidade. Então eu acho que são a soma de fatores, a negligência por parte de alguns proprietários e também principalmente a evolução como um todo no sistema de arrefecimento dos carros. Então é muito mais fácil você ver carros dos anos 70 fervendo do que carros dos anos 90 em diante. Tanto é que hoje em dia você vê que até o ponteiro de temperatura do líquido do arrefecimento não tem mais sido colocado nos painéis de vários carros. Tamanho é a confiança que se tem no sistema de arrefecimento. Eu acho isso ruim, eu acho que mesmo assim deve haver. No caso, isso não é tão recente. A Ford, com o problemático Maverick lá nos anos 70, nem colocava o ponteiro. Então o Maverick não tinha. Aliás, a Ford acho que é a que mais fez isso, ó. Você pegar o Corcel 2 também, no começo ele não tinha o ponteiro do líquido de arrefecimento, que depois foi colocado devido a reclamações. Vários carros, o Ford Ka, por exemplo, também não tem. Então eu acho que isso é um erro. Eu acho que deveria ter um controle a mais
do motor e da situação que você pode ter em dias quentes e tudo mais. Olha, isso já foi tema do vídeo anterior e nos comentários eu pude perceber que realmente é o consenso, é o que mais não deixa saudades, é a questão de corrosão. Isso inegavelmente, os carros atuais têm uma evolução no tratamento da chapa. Eu sei que você pode falar para mim que hoje em dia os carros têm muito mais plásticos embarcados em suas construções, mas isso é verdade, concordo, mas mesmo assim, parte de lata como caixa de ar, o monobloco como um todo, assoalho, isso tem um tratamento acústico muito melhor do que tinha lá nos anos 70, isso é fato. E engatilhado atrelado junto ao sistema, ao problema de ferrugem, tem um outro problema que eu vou citar agora, que eu não citei no último vídeo, que é a questão de infiltração de água. Também é um problema que foi sanado com o tempo. É muito comum você ver até memes e piadas envolvendo o Chevette, por exemplo, nas redes sociais, por causa da infiltração de água no porta-malas e no assoalho. E não vai longe, não é só o Chevette, não. O isolamento ali das borrachas nos carros mais antigos, dos anos 70, não eram tão eficientes como são hoje. O próprio Santana aqui nosso, por exemplo, ele acaba entrando água no porta-mala quando você lava o carro. Então, é só para citar alguns exemplos, né? O Fusca acaba entrando água também, por várias. Eu não vou, se eu for citar aqui todos os carros e todas as variáveis que podem levar a infiltração de água, vamos ficar uma hora aqui. Aí você entendeu o que dizer. Realmente, eu acho que a infiltração de água é um problema que, graças a Deus, ficou no passado. Eu acho que a década de 90 foi uma grande evolução, né? Você percebeu que todos os problemas que eu estou citando aqui, eles ficam sempre dos anos 80 para trás? Dos anos 90 em diante, a gente tenta não ter mais esse tipo de problema, e a infiltração de água é um deles. Olha, o carro monocombustível, que na verdade é aquele carro que funciona ou só com gasolina ou só com álcool. Hoje, com os carros flex, a variação do preço da gasolina, a hora a gasolina sobe, o álcool abaixa. Então, é comum, uma hora o álcool está compensando mais, uma hora a gasolina está compensando mais. Então, com o carro flex, você tem a liberdade de escolha de optar por qual combustível abastecer, qual está compensando mais. No carro monocombustível, isso não existe, né? Ou você põe só álcool, ou você põe só a gasolina. Além dos transtornos do carro álcool para funcionar no frio, eu gosto do carro álcool, né? Eu tenho 2 carros álcool. Eu acho que ele representa muito bem ali aquele período da década de 80, eu acho legal. Mas o carro álcool tem realmente seus prós e contras, e a gasolina também. Quando a gasolina tá lá em cima e o álcool tá barato, principalmente no estado de São Paulo aqui, que tem bastante usina de álcool, o álcool tem uma tendência a ser mais barato que em outros estados. Então, eu acho que o carro flex também é uma grande vantagem dos dias atuais. E o primeiro carro flex lançado no Brasil foi o Gol no ano de 2003. 2003, 2004, 2005 foi nessa época, nesses anos aí, que os carros começaram a sair com a mecânica flex. Olha, as calotas são uma coisa ainda atual, né? Muitos carros saem com calota, até a Fiat Toro sai com calota, aliás, até bonita. Eu gosto de calota, eu acho calota um negócio até bacana, acho a cultura da calota um negócio interessante. Mas as calotas hoje, e sempre foram a maioria, presas usando o próprio parafuso que segura a roda. Isso dá uma segurança para que a calota não saia. Mas existiram outros tipos de calotas que eram fixadas com pressão. É basicamente uma argola de arame que encaixa na roda e cria-se a pressão que a mantém na roda. Mas em situações de uma curva muito forte, passar num buraco muito rápido, numa lombada, você vê em filme, né? Aquelas cenas de perseguição quando o carro voa, você vê a primeira coisa que sai voando é a calota. Então essa calota de pressão, ela tem um problema de, em muitas situações, acabar se soltando da roda. A calota de pressão realmente é uma coisa que era mais comum no passado e também não deixa saudades você ver a sua calota voando na estrada. Olha, eu não sei em que região você mora, mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, em muitas rodovias simples, é um transtorno. Às vezes em subida você tem que ficar atrás de um caminhão, se arriscando em ultrapassagens. Então, hoje em dia é muito mais comum você ver estradas com pista simples
com a faixa adicional em subidas. A faixa adicional em subidas é fundamental para um bom tráfego. Daí os caminhões lentos passam, obviamente, na subida, passam para a direita, liberando assim o tráfego e evitando ultrapassagens de risco. É fundamental realmente, as pistas simples são bonitas, belas paisagens, mas não deixam saudades sem a faixa adicional. Mais alguns exemplos que não deixaram saudades, sem dúvida. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui no canal PL. Para mim é um prazer ter você aqui. Se inscreva se não for inscrito. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo. Tchau!